de Isaías, do versículo 13 ao versículo 18. Do versículo 13 ao versículo 18, Isaías 49. Vou convidar as mães novamente a se colocarem de pé para fazerem essa leitura junto comigo. Isaías 49, de 13 a 18. Mamães, se coloquem de pé e a uma só voz nós estaremos então lendo esses versículos. Isaías 49, de 13 a 18. Minhas queridas irmãs, leiamos a palavra de Deus. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirá como de um ornamento e deles te cingirás como noiva. Pode assentar, minhas irmãs. Meus irmãos, nesta manhã, de forma rápida, objetiva, eu gostaria de falar sobre o amor inabalável de Deus. O amor inabalável de Deus. Você provavelmente já sentiu que Deus tenha se esquecido de você. A semelhança aqui do povo de Deus, provavelmente em algum momento você já nutriu esse sentimento dentro do seu coração, que Deus se esqueceu de você. Em algum momento de provação, enfermidade, ou simplesmente quando você orou e aparentemente a oração bateu no teto e voltou. Não subiu em direção a Deus. Então você se sentiu desamparado, você se sentiu desamparada. O povo de Israel, como eu disse, no cativeiro babilônico, esse texto ele foi escrito no contexto do cativeiro babilônico. O povo de Deus se sentiu assim, desamparado. Sentiu como se Deus tivesse se afastado deles, sentiu como se Deus estivesse abandonado eles nas mãos ali da Babilônia, de Nabucodonosor e seus exércitos. E as palavras que Isaías registrou então aqui no capítulo 49 são nesse contexto em que o povo ergue a sua voz através do profeta para dizer a Deus que Deus havia se afastado. O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, diz o versículo 14. Mas Deus não ficou em silêncio, Deus não ouviu apenas a aflição do seu povo e se silenciou. Não, Deus respondeu. Ele respondeu de forma profunda ao seu povo. E ainda que ele permitisse que os seus filhos fossem dominados pela Babilônia, ainda que Deus tenha entregado o seu povo na mão ali daquela nação ímpia, pagã, como disciplina, Deus não havia se apartado deles, Deus não havia se esquecido deles. E Deus responde isso lá no versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Será que uma mãe se esquece do seu filho? Será que uma mãe abandona o seu filho? Será que uma mãe é capaz de deixar os seus filhos sofrerem e não fazer nada? Será? É a pergunta retórica que Deus faz ao seu povo. E é retórica porque logo na sequência ele mesmo responde à pergunta que ele fez. Nós sabemos, meus irmãos, que o vínculo entre uma mãe e um filho é um dos mais fortes e profundos que existem. A mãe que se levanta logo cedo de madrugada para ir atrás do sustento do seu lar, as mães que são solo,
as mães que trabalham colaborando, contribuindo com seus maridos, levantam cedo, trabalham até tarde, se afadigam. A mãe que enfrenta grandes perigos para proteger os seus filhos, a mãe que perde horas de sono para garantir que os seus filhos possam ter o descanso necessário. Será que uma mãe pode se esquecer? E nós sabemos que uma mãe verdadeira, uma mãe mesmo que tem esse seu sentimento, que entende o seu papel, ela dá o seu casaco ao seu filho, a sua coberta, a sua filha, ela passa frio, ela passa necessidade para suprir, então, a toda e qualquer necessidade dos seus filhos. E é nessa direção que Deus responde. Ele diz no finalzinho do versículo 15: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei. Se uma mãe não se esquece do seu filho, se uma mãe não faz conta de todo o esforço para garantir uma boa educação para os seus filhos, para garantir o sustento, para garantir proteção, se uma mãe faz todo esse esforço, Deus faz muito mais, incomparavelmente mais. É desta forma que Deus responde ao seu povo. Olha, se uma mãe não se esquece, eu jamais me esquecerei de ti. Deus, Ele é incomparavelmente melhor do que qualquer ser humano. Essa relação de profundidade que há entre mãe e filhos não se compara com a relação que nós temos com o nosso Pai Celestial. Perceba, meus irmãos, que o amor de Deus, ele supera qualquer amor, até mesmo o amor materno. A Bíblia enfatiza a paternidade de Deus. E aqui neste versículo é enfatizado essa natureza compassiva, essa natureza acolhedora, essa natureza companheira, protetora de Deus, que é o nosso Pai, sendo aqui comparada com a de uma mãe. Então a Bíblia não deixa em dúvida o amor que Deus sente por nós, o amor que Deus sentiu pelo seu povo, mesmo que Deus tenha permitido o cativeiro, mesmo que Deus tenha usado uma nação ímpia para ser vara de disciplina para o seu povo, não foi por ódio que Deus fez isso, mas foi para que o povo aprendesse a depender dele, foi para ensinar os seus filhos que eles precisavam caminhar com ele, lado a lado, servi-lo, cumprir os seus mandamentos, para que pudessem então ser abençoados, para que pudessem receber de Deus tudo aquilo que Deus oferece aos seus filhos, tudo aquilo que está escrito em Deuteronômio, aquelas promessas de companheirismo, de acolhimento, de proteção, de sustento, de multiplicação de bênçãos, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. E se nós não cumprimos, Deus então usa das suas formas para nos aproximar dele. E às vezes a disciplina é uma dessas formas de aproximação, de cuidado e de zelo, assim como nós que somos pais, as irmãs que são mães, fazem com seus filhos. Às vezes é necessário uma disciplina para que os seus filhos aprendam seguir no caminho da obediência, para que futuramente não sofram algo mais grave do que aquela disciplina do momento. E Deus então, Ele usa essa comparação de forma mais progressiva, mais superior, quando Ele diz que se uma mãe não se esquece, Ele jamais se esquecerá. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, diz o versículo 16, os teus muros estão continuamente perante mim. Deus, Ele diz que tem os nossos nomes gravados em suas mãos. Lá no Salmo 139, Deus diz que nós estamos guardados na concha das suas mãos. Ele nos cerca por cima, Ele nos cerca pelas laterais, Ele nos cerca por debaixo, estamos guardados nas mãos de Deus, os nossos nomes estão registrados em suas mãos, os nomes dos moradores de Sião, dos seus filhos, do povo de Israel, estavam gravados nas mãos de Deus. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Isso significa, isso representa uma relação profunda, uma existência eterna. Gravar aqui pode ser traduzido também como esculpir em madeira
fazer uma escultura em gesso, em algum material sólido, uma gravação que jamais se apagará, uma gravação que jamais terá fim, uma gravação eterna. Então Deus cuida de nós com esse acolhimento eterno. Deus cuida de nós com esse cuidado eterno. Esse cuidado jamais se apartará de nós. Assim como uma mãe que entende o seu chamado, uma mãe que vive no temor do Senhor, uma mãe que vive para obedecer ao Senhor, jamais desamparará os seus filhos, jamais deixará de fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance para cuidar dos seus filhos, para contribuir com o seu lar, para ser ali a auxiliadora do seu marido. Então, Sião, ainda que achasse que estivesse desamparado, o Senhor estava com eles. Desde o momento inicial do cativeiro, da sua levada para a Babilônia, Deus estava com o seu povo, estava com eles, com cada um deles durante o cativeiro. E quanto durou o cativeiro? 70 anos Deus esteve com eles. E Deus volta com o seu remanescente fiel para Jerusalém após esse tempo vencido. Quando nos sentimos desamparados, meus irmãos, quando parecer que nada está dando certo, quando estivermos enfrentando frieza espiritual, tribulação, o luto, a dor, a tristeza, lembre-se, Deus está conosco. Deus está cuidando de nós. Deus está nos protegendo. Nós estamos gravados nas suas mãos. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não te compadeça do filho do teu ventre? Olha a promessa do nosso Deus. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor não se esquece de nós. Pode parecer que nossas orações não ultrapassem os nossos tetos. Parece, mas Ele ultrapassa, porque as nossas orações são mediadas por Jesus Cristo. E através do cuidado de Jesus Cristo para conosco, Deus tem cuidado de nós. Assim como uma mãe compassiva demonstra profundo amor pelos seus filhos, Deus demonstra um amor inabalável, um amor incomparável para conosco. Minhas queridas irmãs, certamente vocês já enfrentaram momentos de luta, dor, tristeza. O Senhor esteve com vocês. Vocês enfrentarão, porque enquanto estivermos neste mundo, nós vamos passar por tribulações. Lembrem-se, Deus estará com vocês em todo o momento, em cada situação. Deus passará, enfrentará essas situações com vocês, porque Ele ama vocês, minhas queridas irmãs, com amor inabalável, com amor incomparável. Meus queridos irmãos, Deus nos ama de forma incomparável. Compassivo, acolhedor, amoroso, e ainda que Ele venha nos disciplinar, é por amor. O livro de Hebreus nos diz isso, é por amor, é por cuidado, é para nos manter próximo de si. Que Deus então possa nos lembrar sempre disso, nos ajudar e estar conosco todos os dias, para que nós possamos viver e enfrentar tudo o que for preciso em suas mãos. Gravados, cuidados em suas mãos, lembrando do seu amor inabalável. Amém. Nós faremos no nosso culto. Eu gostaria de convidar as mães que venham à frente, para que nós possamos orar por vocês, queridas mães, irmãs. Venham à frente aqui. Eu vou convidar o presbítero José Luiz para que ore pelas nossas mães, presbítero, e ore também pelo encerramento do nosso culto.